Bom dia, boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo, mais uma sessão desta nossa sequência maravilhosa e intercalada de dons do Espírito Santo com obras de misericórdia. E começava para ir à raiz também deste projeto, não é? Que nós sonhamos e não estamos a delirar, mas é um desafio voltar a acreditar que esses sonhos se concretizarão. Portanto, no fundo, nós sonhamos com uma vida de felicidade aqui na Terra, que nos encaminha para uma felicidade ainda maior no céu. Sabemos que está nas nossas mãos uma parte dessa solução e na nossa mente a conversão do coração. Só Deus pode transformar estes sonhos em realidade e só nós podemos deixá-lo atuar. E eu no outro dia lia um texto em que dizia que os anjos tomaram uma decisão de uma vez para sempre, ou anjos bons ou anjos maus. Nós não, nós vamos tomando as nossas decisões ao longo do tempo. E queremos confirmar a nossa decisão inicial de percorrermos este caminho com Cristo que nos leva ao céu. E para isso é preciso sentido comum, não é? O sentido que nos ajuda a discernir aqui na Terra, também com esse sentido sobrenatural, com essa visão sobrenatural que nos dá o horizonte para o qual caminhamos. E eu a semana passada estive no Japão, já o ano passado fui ao Japão e depois dei uma sessão do passo a passo sobre as minhas impressões também do Japão, e lembrava-me ao constatar, não é? A perfeição daquela sociedade, tudo é perfeito, tudo é pontual, tudo é eficiente, tudo é eficaz. Lembrei-me desta questão de que a santidade, este nosso esforço por atingirmos a perfeição do amor, é diferente do amor à perfeição, e eu associaria o amor à perfeição à cultura japonesa. Não de uma forma depreciativa, temos muito a aprender com os japoneses, mas de facto nós temos que ir a um nível mais acima nesta perfeição, é a perfeição do amor, a identificação com Cristo e não ficarmos só na perfeição pela perfeição. Depois também, só para partilhar convosco, no outro dia, uma das minhas irmãs mandou-me uma fotografia de uma engomadoria que se chama Passo Passo, e eu achei, pronto, que era interessante também partilhar convosco. Vamos só revisitar os temas das últimas duas sessões. O primeiro, não a anterior, mas não a última, mas a anterior, foi sobre o dom do conselho, e o título comercial era o melhor consultor de sempre, e nós consideramos o dom do conselho que nos ajuda a julgar para tomar a melhor decisão em cada momento. Pensámos também nos conselhos da direção espiritual, em que se procura secundar a ação do Espírito Santo em cada alma e ajudá-la a situar-se diante de Deus e dos seus próprios deveres, com liberdade e responsabilidade pessoal. É uma ajuda que está prevista na Igreja e que pode também ser um recurso útil neste tempo da Quaresma, não é? Já que nós aproveitamos a Quaresma para nos confessarmos, para nos convertermos, para nos purificarmos, também pode fazer sentido decidir ter um diretor espiritual. E cada pessoa é como é, e devemos tratar cada um como Deus o fez e como Deus o conduz. E deixar-nos conduzir com o Espírito Santo, com esta sensibilidade à sua voz, que vai orientando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, segundo o coração de Deus. E leva-nos a cada vez mais a dirigir o olhar interior para Jesus, que é o nosso modelo e que nos ajuda a relacionarmos com Deus Pai e com as outras pessoas. E dá-nos este dom, dá-nos a consciência da nossa capacidade de escolher concretamente nas circunstâncias em comunhão com Deus. E ficamos com uma consciência mais apurada, não é? Como uma nova pupila do nosso olhar, em que nos é possível ver o melhor e o que devemos fazer em cada circunstância. Este dom também nos ajuda a poder orientar os outros no caminho do bem. E onde é que cresce este dom? O habitat de crescimento é a oração. E não falámos ainda aqui, mas o Papa convocou um ano de oração e nós podemos pedir também ajuda ao Espírito Santo para que nós abramos o espaço para que ele nos venha e assista com a sua ajuda. Depois tivemos o testemunho maravilhoso da Olga Araújo, a minha amiga Olga, que nos veio falar da obra de misericórdia, visitar os enfermos e visitar os presos. Focou-se mais em visitar os presos por ser subdiretora de uma prisão, e o título da sessão era Abrir o Coração e Deixar que se Dilate. Foi muito bonito o testemunho da Olga. A Olga falou-nos de que a cadeia é um espaço onde estão pessoas que se possam desenvolver até serem restituídas à liberdade, e que nós devemos de ter-nos a pensar que não nos ficarmos no crime,
e esquecemos do criminoso, que é uma pessoa, que é muito mais do que o crime que cometeu. E a Olga falou da sua a forma diária com que gera a dinâmica do silêncio e da palavra. Falou também uma frase que me ficou bastante marcada, foi que o pior de estar preso é não poder fechar a porta, não é? Não poder ter uma intimidade própria de quem está num espaço de privacidade, não é? A pessoa perde a sua privacidade. E é importante que estas pessoas e todos nós, não é? Que sejamos facilitadores da geração de sentimentos que ajudem a pessoa a refazer-se, que aquele tempo na cadeia seja um tempo de recomeçar de novo. Foi bonito também a forma como a Olga nos contou as 3 fases pelas quais passou na sua profissão, que já está há muitos anos com esta profissão de dirigir uma cadeia, e que ao início queria saber tudo, ler cada processo, e sabia cada um pelo seu número. Depois passou, como isso a afetava muito, passou a não querer saber nada, nem os crimes, nem as vítimas, nem as circunstâncias, para evitar preconceitos, mas no fundo acabou por cair numa certa anestesia e passou para a terceira fase, em que sabe o que é preciso, quando é preciso, e o foco dela é cada pessoa, que é muito maior do que o crime que conheceu, e deixa de conhecer as pessoas pelo número, mas pelo nome. E as pessoas, procura que as pessoas não se sintam observadas e controladas, mas olhadas, neste clima de compreensão e empatia, em que se procura também a ausência de pensamentos e julgamentos, a superioridade, porque há um esforço sincero para nos sobrepormos ao nosso critério, não é? Sem moralismos e sem escândalos. Foi mesmo muito bonito e acho que vale a pena voltar a ouvir este testemunho da Olga. Hoje falamos do dom da fortaleza. Já houve na primeira edição do Passo a Passo, nós considerámos a virtude cardeal da fortaleza, em que falávamos da atitude ativa de ir em frente e ter essa capacidade e a coragem de ativamente ser corajoso, e também da forma passiva, não é? De resistir, de aguentar. Agora vamos falar da fortaleza noutra perspectiva e na lógica do dom do Espírito Santo, não é? Estamos no âmbito dos dons do Espírito Santo e eu pensei que poderia ser muito útil, já que está gravado também outra sessão do Passo a Passo, nós nos determos nesta valentia de dar testemunho, sabendo que a fortaleza nos assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem, não é? E como recordava o Papa Bento XVI, há também o martírio da vida cotidiana, não é? Este não desistir de levar a vida para a frente e de irmos avançando na vida, não é? E há esse testemunho silencioso de tantos cristãos que vivem o Evangelho cumprindo o seu dever e dedicando-se generosamente ao serviço dos outros. Nós aqui hoje vamos pensar nesta lógica e neste chamamento de darmos testemunho. Como dizia São José Maria, que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames Cristo. E se nós de facto estamos embebidas desta vida cristã e deste amor a Cristo que nos enche o coração, vivemos também, como dizia Santo Agostinho, encontramos Cristo dentro de nós, encontramos Cristo na Eucaristia, levadas por São Tomás de Aquino, encontramos Cristo no dia-a-dia, na família, no trabalho, nas relações sociais, inspiradas por São José Maria, encontramos Cristo nos pobres, inspirados pela Madre Teresa de Calcutá. E pedimos a Nossa Senhora que nos facilite este encontro, e que este encontro seja uma chamada à ação, não é? Como foi Nossa Senhora recebeu Jesus no seu seio e foi chamada a ir ter com Santa Isabel para a ajudar, não é? Um convite a sairmos da nossa zona de conforto e a partirmos ao encontro das outras pessoas, partilhando aquilo que recebemos em abundância. E é bonito também saber que a Missão País 2024, o lema é lança as redes e encontrarás. E depois tem um hino, e eu estive a ouvir o hino, e o hino fala que com Cristo a pesca é abundante, a santidade é a vida de Cristo em nós, e que nós deixemos que a vontade de Deus se faça em nós, e só assim encontramos aquilo que procuramos. Depois o hino também diz, deixa-te desinstalar, coragem, Cristo espera-te na margem. Vale a pena ouvir também este hino e rezar por esta missão país que move tantos universitários a uma conversão mais profunda. E não podia deixar também de referir o cardeal Tolentino, que num dos textos sobre a Quaresma fala dos 3 P's da Quaresma. A Quaresma é pequena, portanto é um passo pequeno em direção a Deus, é pessoal, não é para as outras pessoas, é para mim, e é possível, porque Deus não nos pede o impossível. E avançando um bocadinho nesta reflexão, podemos pensar que tal como o batismo, que é a consumação, não é? O início da vida
de Cristo em nós, a confirmação é dada de uma só vez e tem uma marca, imprime na alma uma marca espiritual indelével, que é esse sinal de que Jesus Cristo marcou um cristão com o selo do Espírito Santo, não é? Como havia o lacre antigamente nas cartas, e que de alguma forma esta imagem nos relembra que revestimos da fortaleza de Deus para que possamos ser suas testemunhas. E ser testemunhas no dia a dia, não é? Sabendo que o que está certo, mesmo que ninguém o faça, o que está errado, mesmo que todos os façam, mesmo que todos o façam, e não há aquele mas. Ele rouba, mas faz. Mas esse mas não pode existir na nossa vida, não é? Temos que ter um modelo que se chama o modelo do rei e dos 4 H's: honestidade, humildade, heartfulness e humor, não é? Pensando que de facto somos chamadas a isto e também temos esta força do Espírito Santo com o sacramento da confirmação, que nos ajuda e que nos convida a liderar pelo exemplo, né? A confirmação proporciona em nós um crescimento, por um lado, e um aprofundamento da graça batismal. Enraiza-nos na filiação divina, na consciência de sermos filhos de Deus, une-nos muito firmemente a Cristo, aumenta em nós estes dons do Espírito Santo e torna mais perfeito o laço que nos une à Igreja, dando-nos uma força especial do Espírito Santo para nós propagarmos e defendermos a fé. Como? Pela palavra e pelo exemplo, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para nós podermos confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos de ser cristãos, assim como este rapaz que está aqui todo contente. Tudo começa com uma pequena semente, não é? A semente do batismo, em que nós recebemos as virtudes teologais que são infundidas no batismo, a fé, a esperança e a caridade, e crescem na medida da nossa rega, não é? O Senhor aumenta-nos a fé se nós também formos pedindo e se nós formos respondendo aos chamamentos que Ele nos faz para crescermos na fé, não é? Para reconhecermos a sua divindade e aceitarmos também este dom da fortaleza para nós agirmos em conformidade com a nossa fé no dia a dia. E tínhamos estes confrontos, Jesus com os fariseus, não é? Que lhes dizia que de facto eles tinham que ser coerentes, que não ficavam na letra da lei, mas sim no amor que leva ao cumprimento da lei. E para isso é preciso sermos íntegras, não é? Este reto reconhecimento das obras de Deus é o primeiro passo para chegar a crer na sua condição divina. E depois é preciso conformar-se com Deus no dia a dia, não é? De uma forma íntegra, não é? Que nós, tudo aquilo que dizemos e aquilo em que acreditamos, de facto, se possa plasmar no nosso dia a dia e na nossa atividade. Sabendo que se nós acreditamos, nós podemos, porque é Cristo que pode em nós. Podemos fazer essa escolha livre a reconhecermos a divindade de Deus e que tem muitas consequências na nossa vida, não é? Implica uma mudança pessoal, porque a mensagem de Jesus interpela-nos e move-nos a uma conversão interior em que nós reconhecemos a sua divindade e pedimos que Ele nos dê força para nós agirmos em conformidade no dia a dia. E tudo é possível se nós sonhamos, acreditamos, agimos, acabamos por atingir. Trata-se de trazer as pessoas e de suplicar a Jesus a sua cura, como faziam aqueles amigos dos vários enfermos que iam ter com Jesus. E não se trata de empurrarmos materialmente as pessoas para a fé, mas que haja uma abundância de luz e de doutrina pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra. E que seja mais um estímulo espiritual, fruto também da nossa oração, do nosso trabalho, e isso é realmente o testemunho autêntico da doutrina, não é? Este que dizíamos, fazer o bem mesmo que ninguém o faça e não fazer o mal mesmo que todos os façam. Também há um exemplo que nós podemos dar, não é? De sorrir sempre, sorrir independentemente das circunstâncias da pessoa, do nosso estado de espírito, porque vamos propagando à nossa volta uma serena felicidade que ajuda as pessoas a interpelar-se neste caminho do bem. E a nossa generosidade e a nossa simpatia humana podem, de facto, mover almas no caminho do bem. E deixar-nos interpelar e interpelarmos também as outras pessoas, não é? Não existe um protocolo da ação de Deus na nossa vida. Deus leva o seu tempo e tem muita paciência connosco e tem muita paciência com todas as pessoas. Do nosso lado é preciso essa vontade e essa adesão, mesmo em dificuldade, mesmo com a cruz. E às vezes podemos pensar, a noite é mais sombria quando a aurora se aproxima. Portanto, também nunca desistir de fazer o bem e de percorrer este caminho do bem.
e pedir ajuda, não é? Pensar que o propósito, não é? O sentido, os valores são a chave de uma boa decisão. Portanto, o nosso propósito é chegarmos ao céu e levarmos muitas pessoas connosco, não é? Fazer todo o bem possível que somos capazes aqui na Terra por essa vida de intimidade profunda que temos com Deus e por esse desejo de que haja mais pessoas a percorrer este caminho do bem, não é? Criando impacto positivo à nossa volta, com esse propósito, atingindo outras pessoas, com essa perspectiva da eternidade, não é? Dar uma vibração de eternidade a cada segundo, pensando que nós podemos caminhar em direção a Deus, obtendo assim a big picture, não é? Ouvindo primeiro, estabelecendo também o que é que nós queremos, não é? Com essa hierarquia de valores, adequando os nossos recursos, o nosso esforço e ir gerindo, não é? Não sendo o árbitro das outras pessoas, como eram os fariseus, mas sim o link, não é? A pessoa que faz a ponte entre Deus e os outros. Contando com esta ajuda do Espírito Santo, que nos conforta, que nos protege, que nos defende e que está sempre, sempre, sempre connosco, não é? É uma pessoa que, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio para nos consolar, para nos defender, para nos ajudar e que foi anunciada por Cristo, não é? Jesus partiu, mas deixou-nos o Espírito Santo e ficou também na Sagrada Eucaristia. E Jesus dizia que o Espírito Santo é o vosso advogado junto do Pai, não é? Que nos vai relembrando ao Pai que nós fomos escolhidas para ocupar um lugar específico que só a nós pertence, que é no céu. E ajuda-nos a orientar o nosso coração, não é? Permanece para sempre connosco, acompanha-nos, conforta-nos, protege-nos, defende-nos e é o caminho para Cristo, já que nos vai recordando as suas palavras de uma forma suave, discretamente, vai orientando o nosso coração para Jesus. E dizia Santo Ambrósio, quem se embriaga do Espírito está arraigado em Cristo, não é? Não há nada que afete estas raízes, nestes vendavais que têm havido agora nestes últimos dias. Se nós de facto estamos bem enraizadas e estamos em solo firme, não vamos deixar-nos levar por ele vendaval, e é a mesma coisa na vida da graça de Deus em nós. O Espírito Santo também nos ensina e recorda-nos, esta é a sua tarefa, ensina-nos a entrar no mistério da ação de Deus, a entendê-lo um pouco mais, ensina-nos a doutrina de Jesus, ensina-nos como desenvolver a nossa fé, que não é estática, a doutrina também não é estática, vai crescendo como crescem as árvores, são sempre as mesmas, mas são sempre maiores, têm fruta, são sempre iguais, mas vão crescendo e vão se desenvolvendo e vão alimentando. Também a nossa fé vai alimentando a fé de outras pessoas. E o Espírito Santo vai nos recordando tudo o que tudo o que Jesus nos disse quando esteve aqui. É como a memória, não é? Vai nos despertando, vai nos dizendo: lembra-te disto, lembra-te daquilo, e mantém-nos despertos para as coisas de Deus e também nos faz recordar a nossa vida, em que nós às vezes pensamos naquele momento em que encontramos Deus de uma forma mais profunda, mais pessoal, mais intensa. Também nos ajuda a recordar quando é que o deixamos, pelo pecado, pela nossa fragilidade, pela nossa falta de vontade, e ajuda-nos, vai-nos guiando pelo caminho do bem, guia-nos nesta memória, guia-nos para discernir o que temos que fazer agora, qual é que é o caminho certo, qual é que é o caminho errado, também em pequenas decisões. Vai-nos ajudando a tomar as decisões corretas, as pequenas de cada dia e também as maiores. Acompanha-nos e apoia-nos sempre. E conduz-nos para o caminho da verdade, não é? Nós ficamos tranquilas porque estamos no caminho da verdade. E seguir Jesus conduz-nos a querer viver na verdade, não é? Fascinados por procurá-la com empenho, acolhendo-a, amando-a e querendo abraçar essa verdade, que é abraçar também o próprio Cristo e a vida de Cristo em nós. E sabemos que há uma tendência social para pôr em causa as verdades universais, não é? Vemos tantas rebeldias por aí à nossa volta, mas esse desejo de verdade pertence à própria natureza do homem, não é? Toda a criação é um imenso convite a procurar as respostas que abrem a nossa razão à grande resposta que desde sempre procura e espera o homem, não é? Que é essa verdade de Cristo em nós. E a verdade de nós termos sido chamados por Cristo e impulsionados e sustentados pelo Espírito Santo para nos deixarmos levar, não é? Com esse dom da fortaleza que nos impulsiona para grandes metas e nos sustenta também na nossa debilidade, não é? Sabendo, como dizia São Paulo, que toda a nossa fortaleza é emprestada, é preciso seguir e abraçar a verdade continuamente ao longo da vida
é cansativo, porque às vezes perdemos a capacidade, porque às vezes nem sempre estamos à altura dos nossos desejos, mas também porque às vezes a verdade é difícil de aceitar, nem sempre coincide com aquilo que pensamos que é a melhor opção, mas é importante nós nos abrirmos humildemente a outras possibilidades de resposta, a outras formas de fazer, mesmo que tenhamos pensado durante muito tempo que estávamos na atitude correta, mas é importante também termos essa flexibilidade para nos deixarmos levar pelo amor de Deus em nós e por esse convite a fazermos sempre o bem. Sabendo que o dom da fortaleza deve constituir a nota de fundo do nosso ser cristãos, não é? Uma vez que nos mantém leais nessa busca. O amor à verdade compromete a nossa vida e a fortaleza dá-nos a firmeza necessária. E nós assim podemos enfrentar os problemas com valentia, sem medo do sacrifício ou das cargas mais pesadas, que às vezes custa, não é? Custa-nos assumir com consciência a nossa própria responsabilidade pessoal. Mas temos esse todo o apoio, não é? Deus nunca nos pede nada acima das nossas forças e dá-nos muito mais graça do que aquela que nós precisamos para corresponder. Portanto, é uma questão também de confiança em Deus, de abandono e dessa consciência que somos chamadas a ser testemunhas fiéis na busca humilde e sincera desta verdade. E Cristo advertiu os seus discípulos, não é? De que eles iam ser perseguidos, que sofreriam pelo seu testemunho, e aqueles homens, depois de receberem o dom da fortaleza no dia do Pentecostes, tornaram-se testemunhas valentes, e nós podíamos dizer, eu não tinha escolhido aqueles apóstolos, eles disseram que não, eles voltaram as costas, Jesus estava sozinho, é incrível, é injusto, mas Jesus não se arrependeu daquela escolha e deu-lhes mais oportunidades, não é? E eles foram realmente testemunhas valentes, foram verdadeiramente fortes perante todas as contradições que depois sofreram, diante do inesperado que se tornou presente nas suas vidas, em situações que talvez deitassem por terra os seus planos, os seus projetos, confiando também e contando sempre com a amável companhia de Nossa Senhora, que também nos ajuda, que também nos ampara, que nos escuta os nossos pedidos, para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ilumine a nossa inteligência, não é? Fortaleça a nossa vontade, para que nós nos habituemos sempre a buscar e a dizer e a ouvir a verdade. E é bonito também contarmos com todo este apoio, não é? Não só com os anjos, não é? Que disseram de uma vez para sempre que sim a Deus e são os anjos bons e Deus concedeu-nos o anjo da guarda que nos ajuda, que nos acompanha, que nos inspira, que nos conduz. Temos Nossa Senhora também, pensando em Nossa Senhora de Fátima, que está muito perto aqui de nós, que olha por nós, não é? Temos mãe, temos essa mãe Maria que nos ajuda e temos esta graça também, este dom do Espírito Santo que nos impulsiona a sermos testemunhas com essa valentia própria de quem sabe que está no caminho do bem, que é frágil, que precisa de ajuda, mas que de facto é escolhido por Deus e convocado por Deus para chegar ao céu. Não é? Nós fazemos parte da equipa da seleção, não é? Da seleção dos que fazem este caminho em direção ao céu, e Deus está mais empenhado até do que nós e conhece-nos muito melhor do que nós. Portanto, é bom também nós vivermos com essa serena alegria, não é? E é uma alegria que, se nós estamos em paz com Deus, não é? O que tira a paz não é de Deus, estamos em paz com Deus, também conseguimos transmitir essa serenidade à nossa volta. E terminava por aqui esta apresentação, convidando-vos a participar na próxima sessão. A próxima sessão vai ser dada pela Leonor, uma grande amiga minha. Eu digo sempre isto, todas as pessoas que falam, mas de facto coincide, não é? E a Leonor vai-nos falar das obras de misericórdia espirituais, perdoar as injúrias e sofrer com paciência as fraquezas do próximo. E é bonito também ter pedido, do meu ponto de vista, à Leonor esta ação do passo a passo, e intitulei Coração de Mãe e até de Avó, pensando perdoar as injúrias e sofrer com paciência, não é? As avós normalmente têm mais paciência. Pensando que a Leonor está à espera do segundo filho, está quase a chegar o Pio, e é psicóloga, portanto, de desenvolvimento infantil, portanto, tem muita experiência nesta área do perdão, do sofrimento, da paciência, da fraqueza, da fragilidade, e também de conduzir as pessoas com um coração bom, não é? Que é o coração da mãe, que é o coração da avó, queria dizer da tia, não é? Porque eu sou tia, também me dava jeito de pôr aqui tia, mas não, pus mãe e pus avó, e com todo o gosto e com toda a admiração que tenho por muitas mães e por muitas avós.
Portanto, acho que vai valer imensa pena daqui a 15 dias voltarmos a encontrar aqui para ouvir a Leonor e pronto, e com esta me despeço, terminando aqui a sessão e parando a gravação.